Loyola indo para o Pisa da Itália. O Santos não consegue a contratação do volante. A gente também tem Gabriel Menino relacionado para o jogo contra o Palmeiras e Alexandre Matos desmentindo a notícia de que Vitinho assinou com o Santos. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo aqui para você poder se informar e também dar a sua opinião. Você também ouviu o que eu tenho para dizer sobre isso, certo? Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, tem aqui em cima o roteiro todinho do que você tem que fazer aqui, ó. Se inscrever, ativar o sininho, deixar o like. Assim que deixar o like, a barra de comentários vai pro lado, você clica no botão hypar, depois você volta e comenta e também compartilha o vídeo com seus amigos, seus grupos de WhatsApp. E para você ajudar no crescimento desse canal também, tem aqui o nosso grupo de membros aqui do canal. Faça parte aqui do nosso clube de membros. Depois que você se inscrever, vira o botãozinho, seja membro, você clica e vem para o nosso grupo. Assim que você se tornar membro, aparece o link também do nosso clube de membros no WhatsApp. Aí você já vem direto para falar com a gente aqui todos os dias falando de Santos. Beleza? Vamos lá falar parte por parte, tá? Primeiro, sobre o Gabriel Menino, tá? Temos aqui a lista de relacionados do Santos para o jogo contra o Palmeiras, tá? Informação aqui trazida por Wagner Frederico, meu parceiro, meu amigo Wagner Frederico mandou aqui para mim. Goleiros Gabriel Brazão, Diógenes e João Pedro. Lateral Escobar, Igor Vinícius, Vinícius Lira e também o Mike. Zagueiros Luan Pérez, Zé Ivaldo, Adonis Frias e João Basso. Volantes Zé Rafael, João Schmidt, William Arão e Gustavinho Henrique, que se mantém aí também entre os relacionados dos meninos que estavam na copinha. Gustavinho Henrique é o único que vai para o jogo, tá? Roleiser, Tassiano, Miguelito e Gabriel Menino. E lá na frente, Gabigol, Barreal, Lautaro, Robinho Júnior e Cabacheiro. Esses são os relacionados para o clássico contra o Palmeiras, tá? Jogo que começa às 7h30. Eu tinha colocado aqui e agora já sumiu. Eu coloquei aqui, depois eu fui arrumando umas coisas e esqueci de deixar de volta aqui o horário do jogo, tá? Mas o jogo é hoje, tá? Às 7h30 da noite, às 6h30, a gente começa com o pré-jogo para vocês aqui no canal. Transmissão direto lá da Arena Barueri, tá? Então você faz o seguinte, já se inscreve, deixa o sininho ativado, que às 6h30 da tarde, quando a gente começar a transmissão, você recebe a notificação da live começando, tá? Além, né, dos relacionados, a gente tem aí o Gabriel Menino já na concentração. A gente tem outras coisas para falar. Primeiro, assim, Gabriel Menino, para mim, é um bom volante. Eu acho que é, sim, um bom reforço para o Santos. Eu gosto do futebol do Gabriel Menino. O problema dele sempre foi comportamental, nunca foi falta de talento, sempre foi problema de comportamento. Eu acredito que dentro do Santos, né, o Marcelo Teixeira, por todos os erros que a gente sabe que ele comete dentro do Santos, é um presidente que conhece de futebol, conhece do ambiente. E isso ele sempre soube fazer com os seus jogadores. Alexandre Matos é outro cara que é macaco velho já de clubes, né? Então também sempre soube recuperar alguns jogadores, tratar de uma forma muito melhor. Ele é amigo de muitos jogadores, inclusive do Gabriel Menino. E o Vojvoda, que é um cara muito bom de grupo, é um cara que sabe trazer os jogadores para próximo dele, sabe como tratar muito bem os jogadores, recuperar alguns jogadores que não estão bem psicologicamente, fez isso no Fortaleza, chegou com essa postura dentro do Santos também. Então acho que o Gabriel Menino vai encontrar um ambiente muito favorável para que ele possa recuperar o seu futebol. Eu acho que o Santos tinha que investir mais no espaço para Gabriel Bom Tempo, porém, todas as vezes que o Bom Tempo entrou, ele também acabou ali não se mostrando, né, um jogador que a gente imaginava que poderia ser. E agora ele sente dores também, né, na coxa esquerda e não vai poder jogar o Gabriel Bom Tempo. Então é realmente bem lamentável a situação que foi se colocando o Bom Tempo durante dos 6 meses para cá, talvez, né, quando ele começa a perder espaço, fica fora do time, quando entra meio displicente. E agora o Santos vai buscar Gabriel Menino para justamente suprir essa necessidade aí de volante no Santos. Menino está relacionado e vai para o jogo, certo? Falando em volante, Loyola. Tivemos agora a notícia de que Loyola está indo para o Pisa, na Itália. É aquilo. Por todo o rolo que teve, aí eu preciso colocar uma observação aqui, tá? Muita gente estava falando, o problema não é o Santos, o problema não é a imagem do Santos no mercado. Já mudou a diretoria lá do Achipato, então não tem nada a ver esse negócio do Santos. Se não tem nada a ver o negócio do Santos, por que então que o Achipato aceita que o Independiente venda para o Pisa na Itália, mas não venda para o Santos? Se o problema era
o Independiente repassar, se o Huachipato estava com medo do Independiente passar o dinheiro para o Huachipato, qual que era o problema até então apontado, tá? O Independiente deve ao Huachipato. O Huachipato, até então, o que tínhamos de notícia era: se o Santos pagar o Independiente, qual a garantia que a gente tem que o Independiente vai pagar o Huachipato? Então, que o Independiente pague a gente primeiro para depois negociar o Loyola. Esse era o argumento. Qual é a diferença, então, do Santos para o Pisa? Se o problema é entre o Huachipato e o Independiente, qual é o problema em relação a quem está negociando com o Independiente? Se esse fosse o problema. Porém, como eu sempre disse aqui, para mim, existia sim uma desconfiança do Huachipato, por mais que fosse uma outra diretoria, você sabe que existe um histórico. E o Santos tem um histórico, e inclusive está saindo toda hora notícia de dívidas do Santos, como por exemplo saiu agora do João Basso, uma condenação que o Santos pode ficar com transfer ban. Você acha que esse tipo de situação não. Os dirigentes do Huachipato não estão a par disso? É óbvio que eles sabem. E na hora que vem uma proposta do Pisa da Itália, pagando mais do que o Santos pagaria, é óbvio que eles vão falar: pode vender, porque esse time vai pagar e vocês vão ser obrigados a repassar o dinheiro. O outro time, eu não sei nem se é conseguir te pagar. Muito menos se ele te pagasse, você ia me passar. Pelo menos agora tem alguém que paga no meio dessa conversa. Para mim, nada tira da minha cabeça que realmente o problema era o histórico do Santos com o Huachipato. Porque agora ficou fácil aceitar a proposta para o Loyola e para a Itália. Enfim, mais uma vez, para mim, o Santos perde uma contratação por causa do seu histórico, tá? Não é por causa de outros fatores como estava sendo apontado anteriormente. Se fosse isso, até agora, o Independiente não pagou o Huachipato. Então, não era para estar sendo negociado o Loyola, certo? Enfim, o Santos agora busca outro volante para o lugar do Loyola, porque o menino é um jogador para o lugar do Vitor Hugo. O Santos quer ainda um volante mais completo para esse meio de campo e deve ir atrás de outro volante, certo? E agora, para finalizar, a situação de Vitinho. Bom, vou trazer a timeline para vocês e depois traçar aqui o que eu acho, certo? O Vitinho, ele foi oferecido ao Santos há um tempo atrás. O Santos cogitou contratar o Vitinho, assim como cogitou outros tantos jogadores de ataque de ponta, como o Rony, como o Michael do Flamengo, né? Tentou buscar jogadores mais abertos, como por exemplo o Claudinho, um armador aberto, tal, tudo mais. Tudo bem, o Santos buscou e pensou em diversos nomes. Não chegou a fechar com ninguém. Porém, ontem, dia 13 de janeiro, a gente teve a notícia de que, pelo Diário do Peixe, do Giovanni Martinelli, de que o Vitinho tinha assinado um pré-contrato com o Santos. A partir do momento que você assina, não tem mais volta, porque o pré-contrato existe multa. Como funciona? Os últimos 6 meses do contrato de jogador, ele pode assinar contrato com qualquer clube que ele quiser. Qualquer um. 6 meses antes do final do seu contrato. Vitinho está a menos de 6 meses do fim do contrato. Não existe nada de ilegal em você conversar com o jogador, assinar um pré-contrato com ele. Inclusive, a postura do Internacional, que foi dita na imprensa, de que o Inter afastaria o Vitinho até o final do seu contrato, porque ele assinou um pré-contrato com o Santos sem falar para o Inter, isso é um absurdo. O jogador não tem que avisar ninguém se ele assinou ou não um pré-contrato com algum clube. Para te lembrar, Gustavo Henrique assinou um pré-contrato com o Flamengo jogando pelo Santos. O Santos não podia fazer nada em relação a isso. Podia ficar bravo, podia ficar indignado, mas não podia afastar o jogador por esse motivo. O que o Inter faz agora, para mim, é uma pressão no Vitinho, mas se fizesse na prática o afastamento, seria um completo de um absurdo, inclusive caberia até o processo do Vitinho contra o Inter. Mas o que a gente tem é Fabinho Soldado, ex-dirigente do Corinthians que está lá no Inter, pressionou o Vitinho e ele disse que não assinou nada com o Santos. E aí depois, algumas horas depois, tivemos a apuração também do Lucas Mussetti, trazendo a declaração do Alexandre Matos, tá? Primeiro veio a informação do Lucas, a negociação pelo Vitinho pode melar. Internacional disse que não o libera antecipadamente, que ele ficará afastado se assinar pré-contrato com o Santos. O jogador que não assinou com o Peixe ainda recuou. E depois a declaração do Alexandre Matos, também trazida aqui pelo Lucas Mussetti. O jogador Vitinho foi oferecido, mas não era e não é nossa primeira opção. Mas
Não é verdade que assinamos qualquer coisa com ele. Se tivesse assinado, o Inter seria o primeiro a saber. Seria o primeiro a saber depois de assinado, apenas por um acordo de cavalheiros entre os clubes. Não porque o Santos tem a obrigação de avisar antes de negociar. O jogador está livre nos últimos 6 meses para negociar com quem ele quiser. Mas o Santos, através do Alexandre Matos, diz que não assinou. Não está assinado. Outros jornalistas depois também trouxeram a informação, um deles também, o Wagner Frederico, de que o Vitinho tinha acertado verbalmente todos os detalhes do contrato, mas não tinha assinado nada com o Santos. Então o Santos não assinou com o Vitinho, segundo alguns jornalistas. Segundo o Diário do Peixe, está assinado. O que eu penso sobre isso? De que não vale esse rolo todo por Vitinho, né? E ainda mais para daqui a alguns meses. O Santos nem sabe se o jogador estará apto a jogar pelo Santos. E se ele se machuca, rompe o ligamento do joelho até lá, ele vai continuar jogando pelo Inter. Ou que fosse treinar dentro do Internacional. Com todo esse rolo, o Santos vai se arriscar a assinar um pré-contrato? É diferente, por exemplo, quando o Santos assinou com o Diego Pituca. Para quem não lembra, Diego Pituca assinou com o Santos 6 meses antes de acabar o seu contrato com o Kashima Antlers do Japão. Ele ficou 6 meses jogando pelo Kashima, já assinado o acordo com o Santos. O Santos, inclusive, soltou uma nota oficial anunciando a contratação pelo pré-contrato 6 meses antes da Era Rueda. Não tem problema nenhum você assinar dessa forma. Só que quando você assina com um jogador que de fato está com tudo certo, como era o caso do Diego Pituca, não havia problema nenhum. Nesse momento tem um rolo absurdo em volta do Vitinho, e a gente nem sabe como ele vai chegar no Santos depois, sem ritmo de jogo, sem jogar, afastado pelo Inter. Não vale a pena todo esse rolo por causa de Vitinho, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, o Santos parece que ainda tem interesse, mas está avançando aí pela contratação de Michael. Conseguiu acertar alguns valores também verbalmente, nada assinado de novo. Ainda falta negociar com o Flamengo, mas o Santos segue negociando aí por Michael do Flamengo, certo? Mais tarde tem Santos. Não, mais tarde, ó. 3 situações hoje, hein? Vídeo agora, vídeo mais tarde sobre as previsões do Paulistão da nossa IA, que adivinhou praticamente toda a rodada. Eu vou começar a fazer só dos 4 grandes, tá? Não da rodada inteira. Só dos 4 grandes. Nesse caso, teremos 3, né? O clássico, depois o jogo do São Paulo e o jogo do Corinthians, certo? Então vai trazer aqui mais um vídeo sobre as previsões e depois à noite a transmissão de Santos e Palmeiras para vocês aqui lá na Arena Barueri, direto lá da Arena Barueri para vocês, certo? Se inscreve aí, deixa o seu like, comenta e compartilha o vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.